Estou fazendo essa apresentação para colocar todos aqueles que nos visitam bem à vontade, para que possam obter aqui todas as informações, ou pelo menos uma grande parte das informações que necessitam, para que possam fazer as suas avaliações com relação ao contexto que nós vivemos hoje. O Brasil nunca passou por um problema tão crítico e tão insolúvel como agora. Porque antes se tinha crises, mas que eram superadas, tá certo, por aumentos de impostos, também tinha muita natureza, tinha chuvas, tinha o ambiente em certo equilíbrio, e isso logicamente permitiu que a crise continuasse, mas que fosse mais amena. Porque o Brasil, nos últimos 30 anos, eu falo 30 anos por uma questão de décadas mais recentes, mas sempre, desde que nós fomos descobertos, nós temos crises econômicas e temos crise de má conduta e de cultura controvertida. Mas nos últimos 30 anos, todos os governos destruíram sistematicamente o Brasil. Por quê? Porque eles não conseguiram fechar as contas sem aumentar impostos. E isso é sinal de crise. Bom, agora a crise passou e infelizmente entramos no caos. E o caos é progressivo. Ele não tem como ser debelado. Ele só tem como ser enfrentado. Então, o meu convite aos brasileiros é para enfrentar o caos e não a crise. Porque a crise, os políticos conseguiram tampar por 30 anos. Mas o caos não vão conseguir. É impossível. Por quê? Porque existe uma coisa chamada coerência. Então, da forma que você faz hoje, você tem o produto que você produziu ou do que você viveu amanhã. Ora, em 2002, a natureza deu um sinal dizendo: olha, se vocês desmatarem mais, não vai chover. E eu estudo a natureza há mais de 30 anos. E vi todo desenrolar e tudo aquilo que se passou, as porcentagens que foram, sendo modificadas com o tempo. E em 2002 eu concluí que o assunto era muito sério. Tão sério que em 2005, eu encerrei a minha empresa. Eu tinha uma empresa de ventilação e esta empresa servi diversas, as grandes multinacionais, as grandes empresas nacionais, fiz muito serviço para a Nestlé, fiz muitos serviços, tá certo, para a Latasa, fiz muitos praticamente para todas as fábricas, para a Eaton, tá certo, que é de autopeças, enfim, eu trabalhei sistematicamente para que o trabalhador brasileiro tivesse conforto, sem necessidade de ter um ar-condicionado, e foi ícone nesta atividade. Abdiquei da minha empresa em 2005, porque não compensava mais eu lutar para dar conforto ao trabalhador brasileiro, se ele não teria emprego no futuro próximo. Então, mesmo indo bem, mesmo tendo lucro, mesmo fazendo uma poupança, a qual hoje eu estou usando para alertar a sociedade desde 2008. Desde 2008 eu tenho 2 escritórios aonde eu estou fazendo vídeos, fazendo divulgação para que todos os brasileiros possam conhecer o mais rápido possível os problemas. Em 2008 eu tentei entrar no Ministério Público Federal, tá certo, com um processo contra o governo, e esse processo não foi para frente, mas ele ficou arquivado. E nesse processo, procurei alertar o governo, e estou procurando alertar a sociedade, de 2008 até 2030. O que foi previsto até 2015, não houve erro nenhum. Não errei data, não houve erro. Por quê?
Porque eu não tiro da minha cabeça uma imaginação de números, como fazem os políticos, que manipulam os números. Ou como fazem, quer dizer, os economistas, que manipulam tudo para ganhar o seu dinheiro e continuarem, quer dizer, enganando o povo junto com os políticos. Então, quer dizer, números são exatos. Você tem isso, você não tem aquilo. Você tem isso daqui, isso me traz isso, isso dá o resultado é isso. Então, ótimo. Então, agora, lembrem, de 2010 a 2012, uma coisa, foi desmatado uma quantidade de área inimaginável. E eu sabia que isso ia ocorrer. E agora, inclusive, no Ambiente Brasil, tem uma reportagem que eu posso deixar no meu site, para que todos saibam, tá certo, a quantidade que realmente foi desmatada. Para que isso? Para fazer a exportação, para manter 1/3 do PIB, tá certo, da exportação de grãos. Ora, o Brasil está exportando grãos e está exportando clima. Não vai chover, como não está chovendo. Quer dizer, o que choveu de 1960 a 1980, de 2000 até agora, são 15 anos somente, tá certo? Choveu 60% menos. Eu fiz até um cálculo que divulguei de 20 anos, que foi de 95 até 2005. Mas, realmente, o grande desmatamento, quer dizer, ocorreu depois que a natureza avisou que não ia mais chover para encher hidrelétricas para gerar energia. Então, por que eu adicionei, então, quer dizer, eu fiz todas umas campanhas, eu fiz a campanha para que o voto fosse facultativo, eu fiz a campanha para que ninguém votasse, né? Porque votar em bandido não é patriótico. Quer dizer, eu votar, quer dizer, num bandido que vai destruir a minha pátria, como isso pode ser patriótico? Mas nas minhas andanças, quer dizer, com o ônibus, quer dizer, conversando com a população, todo mundo dizia, não, mas depois a gente exige, a gente conserta. Ninguém conseguiu exigir, porque de bandido não se exige nada, a não ser que eles nos matem mais depressa. Tá certo? Esta é a concepção. Bom, gostaria de deixar bem claro que os problemas brasileiros são, quer dizer, um problema político de querer que bandido governe. Bandido não governa. Bandido manipula, engana, como tem feito. Agora, sem dinheiro, não tem mais jeito de enganar ninguém. E ele, então, vai oprimir todos aqueles que trabalham e não lutam. Então, lembrem, todos aqueles que trabalharem agora para pagar mais impostos vão estar apressando a sua destruição. Se querem assim, não vai ser eu sozinho que vou fazer alteração nisso. Então, lembrem, outra coisa é que não vai chover mais como já choveu antes. Então nós vamos ter tempestades de granizo, tempestade de vento, tempestade chuvosa, como está acontecendo no sul, que está lavando o solo por ele estar descortinado, do Paraná para baixo, que é uma das zonas mais produtivas do Brasil, é onde nós temos as melhores terras. Então, essas terras estão sendo lavadas. Isso tem um custo que ninguém até hoje fez um levantamento do custo disso. É impressionante. Quer dizer, inclusive, tem outra reportagem que diz que isso foi mensurado, tá certo? Em uma região, e eu também posso colocar depois à disposição de vocês para ver que são bilhões e bilhões que ninguém está ligando. Ora, o Rio Negro agora está no menor nível que já teve nos últimos anos. Já tem uma década, quer dizer, que ele realmente não chegava a níveis tão baixos e deve, inclusive, atingir recorde de baixa, de vazante. Isso é muito preocupante. Na Amazônia. Então lembrem,
Quer dizer, e o Nordeste já tem 4 anos que não chove. E vai ficar ainda muito tempo sem chover. E nem se sabe se vai chover novamente. Por quê? Porque todo o clima brasileiro está em desequilíbrio. Então, se vocês não notaram, nos últimos tempos, não tem chovido, não tem formado aquela formação de nuvens que são extensas por um território. Não, as chuvas estão caindo de nuvens, que nem chuveiro. E isso, quer dizer, é determinado pela natureza como um fim de um ciclo. Um fim do ciclo chuvoso. Por quê? Falta árvores. Então, a meteorologia, aqueles que se dizem entendido, a ciência, diz que é o El Niño. O El Niño é que está fazendo isso. O El Niño é que está fazendo aquilo. Tá certo? Mas ninguém realmente coloca peso na falta de árvores, na falta daquela árvore que ela respirando faz a umidade no ar. E essa umidade é que faz as nuvens mais baixas, principalmente, porque as mais altas podem até vir da Amazônia. Mas se elas vierem sem essas nuvens baixas, como está acontecendo, desce tempestade em vez de chuvas regadoras. Então, esse El Niño sempre existiu e agora virou piada. Agora, muita gente vai me contestar. Por quê? Porque o que prevalece é a ciência que destrói e não, quer dizer, os itens básicos, aqueles itens primários que mantêm a vida, que a ciência não respeita. A ciência não vai ver uma coisa ali, aonde a essência da vida, não vai até as partes mais, mais finas de uma raiz, para saber que elas é que alimentam a árvore para dar bons frutos e saborosos frutos. Não. A ciência está sendo empregada para dar uma injeção na árvore, para que ela dê frutos bonitos, sem graça, sem vitaminas, uma coisa e quase que inócuos com relação a aquilo que a natureza criou. Isso acontece com a soja. A soja, por exemplo, do Mato Grosso, tem uma diferença grande da soja que é produzida no Maranhão, porque no Maranhão ainda as terras são novas agora e tem material orgânico que mantém a proteína da soja. E agora as que estão no Mato Grosso são, quer dizer, quase que artificiais, mantidas pela adubação química, que cada ano aumenta. E como este ano isso tudo ficou muito caro, e então nós vamos ter, quer dizer, safras que não vão surpreender de forma nenhuma em produtividade, e podemos ter, inclusive, quer dizer, um dos anos, quer dizer, a decadência da agricultura, do agronegócio. Então, por quê? Estão brincando. Quer dizer, está todo mundo brincando. Então saibam, não adianta, quer dizer, cuidar do problema político sem cuidar do problema ambiental. Não adianta cuidar do problema ambiental e ver uma coisa sem, quer dizer, resolver o problema político e sem cuidar do social. Nós temos uma cultura controvertida, lei da vantagem. O brasileiro é por si corrupto. Se você quiser testar um brasileiro, é pedir para qualquer político, ir em qualquer rua da cidade e falar assim, olha, você não quer ganhar um aí para a gente fazer um rolinho? E está aí feito quer dizer, a corrupção. Né? Quer dizer, os industriais corrompem. Por isso, não querem, quer dizer, que haja uma mudança de governo radical. Né? O político, mesma coisa, vive de corrupção, porque ele gasta mais dinheiro para se eleger do que ele vai ganhar no período de mandato. E isso é bandido, isso é bandidagem. Por isso eu tenho chamado todos os políticos de bandido. E todos os partidos querem ganhar poder. Isso está bem colocado agora, quer dizer, no nosso dia, aí com um partido, quer dizer, pressionando o governo por cargos na administração para que possa se aliar a ele. Isso é uma barganha. Ótimo.
E isso tudo vai acabando com o Brasil. Porque ninguém está cuidando dos problemas do Brasil. Ninguém está cuidando de toda aquela população no Nordeste que não tem água e não vai ter. Ninguém está cuidando, quer dizer, daquela população que está sendo afogada lá no Sul, né? E quer dizer, e que não tem, todos os bens estão sendo levados. Não, o pensamento do governo é o seguinte: no Sul tudo legal, porque tudo aquilo que eles perdem, eles vão ter que comprar de novo e pagar novos impostos. Eu não vou liberar os impostos para aqueles que foram desafortunados, quer dizer, que tiveram suas casas arrebentadas, seus móveis acabados, mesma coisa, seus carros machucados. Não, eles vão pagar impostos de novo. Então, não vamos nos preocupar com isso. E mesma coisa, quer dizer, e os bandidos, quer dizer, fizeram com que uma greve agora do INSS permanecesse por meses e meses para economizar, e matou gente para isso. Então, já morrem hoje muito mais de 1000 pessoas por dia e ninguém liga. Estamos perdendo definitivamente a integridade física. Quer dizer, a nossa família não tem mais integridade física. Por isso que eu estou lutando desde 2008. Por isso, mesma coisa, que estou procurando patriotas que queiram realmente fazer aquilo que precisa ser feito. Veja, então eu lutei para que o voto fosse facultativo, para dar um choque, ver uma coisa nessa politicagem. Não foi possível. Depois lutei para que fugissem da urna. Quer dizer, 30% não votaram. Quer dizer, só. Então, o que ocorre? Quer dizer, se todo mundo não votasse, alguma coisa iria acontecer. Os políticos seriam eleitos, mas não seriam eleitos com o poder que tem hoje. Não seriam eleitos, quer dizer, e poderia realmente ter, quer dizer, um desfecho diferente. Ora, depois disso, não me sobrou outra alternativa. Apesar de que eu nunca fui simpático, tá certo? Quer dizer, ao retorno de governo militar, apesar de ter vivido muito bem no governo militar, mas aquela era uma época, e hoje é outra época. Então, nós não podemos, por exemplo, analisar o que aconteceu em 64, ter uma coisa até 85, quer dizer, por quê? Porque aquele era uma interferência interna e externa do comunismo, quer dizer, tínhamos lá, quer dizer, problemas com o terrorismo, quer dizer, terrorismo não, com aqueles, quer dizer, tupiniquins que se metiam, ver uma coisa, a fazer bandidagem, a assaltar bancos, como a atual presidenta, ver uma coisa, participou. Então, esse pessoal teve problemas com, quer dizer, o regime militar. Agora eu não. Eu pude, meu irmão, eu tinha segurança, eu tinha tudo, quer dizer, tudo um conforto, eu podia trabalhar, eu trabalhei, eu lutei, tá certo? Quer dizer, e nós tínhamos uma escola que realmente tinha matérias como puericultura, tá certo? Trabalhos manuais, cidadania, né, que era social, um caderno que também nos ensinava sobre alimentação, que nós éramos obrigados a fazer para saber quais eram os melhores alimentos. Nós tínhamos merenda de uma qualidade incrível, cantávamos o hino da bandeira todo dia antes da na primeira aula, ali festejos como o Dia da Árvore, que cantávamos o hino nacional e reverenciávamos a árvore. Cadê isso? Cadê isso? Cadê? Tudo sumiu. Tudo que era bom está acabando. E está sobrando tudo que é ruim. Está sobrando violência. Quer dizer, qual policial que vai aguentar isso? E se não existir justiça, ele vai ter que fazer a justiça pelas próprias mãos, como eu vou ter que fazer, como qualquer brasileiro vai ter que fazer. Porque sem justiça não tem como. Como é que você vai fazer? Você, depois que o meu parente morreu, depois que meu filho morreu, depois que meu neto morreu, aí eu vou querer justiça? Não, eu quero justiça antes deles morrerem. E por isso estou lutando. E por isso todo mundo tem que me acompanhar. Então, lembrem, eu sou um brasileiro. Peguei as minhas economias que eu ganhei e estou consumindo elas todas esses últimos 8 anos. Eu poderia pegar esse mesmo valor e ir passear para a Europa,
e não me incomodar com esse Brasil, não me incomodar com esse povo otário, paga imposto, sofre e vai pagar mais imposto, é isso. E ainda de vez em quando tem um bandidinho, ver uma coisa que nem o presidente da Fiesp dizendo para não pagar imposto, sendo que, ver uma coisa, ele no passado, quer dizer, fez tudo para que não houvesse mais chuva aqui, e eu dei um livro para ele. Então, quer dizer, o que tem de, ver uma coisa, bandido camuflado, não está escrito. Então, se ele quisesse o bem do país, ele teria, ver uma coisa, lido o meu livro que eu entreguei para ele em 2011, para não fazer aquela campanha para baixar a energia. Porque eu falei para ele, não vai chover em 2015, 2013 para ver, não vai chover. Como é que você pode abaixar agora a energia? Sendo que o país, tá certo, não tem uma rede de transmissão que realmente seja constante, seja boa, ou que seja econômica. Está sobrando bandidos querendo nos matar. Está sobrando, mesma coisa, está sobrando falta de dinheiro, porque ninguém tem condição agora de ganhar dinheiro, quer dizer, no caos, lembre isso, caos, não é crise, a crise já passou, é caos, caos urbano, caos rural, caos no país. Então, aquela frase que eu identifiquei, tudo que piora sempre, não melhora nunca. Nunca teve tão em pauta, nunca teve, quer dizer, com tanta expressividade. Então, lembre, veja, aqui vocês, eu sei que estou agora me alongando um pouco desse relato, mas vocês precisam saber qual é os problemas do país. Vocês precisam saber que não dá para rebelar esse negócio de qualquer maneira. Então, quer dizer, façam agora o que o país precisa. Se aliem a mim. Se não tem, se acreditam que não pode sozinho fazer nada, mas junto podemos fazer. Junto podemos fazer. Nós temos força se nos unirmos. E eu agora, tá certo, estou chamando todo mundo para que nós possamos salvar o país. E para que todo mundo entre em contato comigo e possamos ter a intervenção constitucional. Ato constitucional, previsto na Constituição, que não tem nada a ver com, uma coisa, o governo militar de antes, que nunca foi ditadura, porque eu não fui perseguido, nenhum familiar meu foi perseguido, e eu só vi perseguido aqueles familiares que realmente se identificavam com o comunismo externo, e nós não queríamos comunismo. Ou então, que tinha parentes na contravenção, na criminalidade, tá certo? E também fazendo vandalismo. Eles não permitiam isso. Mas eram evacionados. Todo presidente, tá certo, que participou do governo militar, era evacionado quando chegava a uma faculdade, quando chegava a uma escola de primário, ou que seja. Né? Porque isso não era obrigado. Porque eu vi que ninguém me obrigava, quer dizer, a reverenciar, ou ir, por exemplo, em qualquer lugar, quer dizer, comprado. Quer dizer, não tinha pão com mortandela. Tá certo? Não tinha, quer dizer, dinheiro do governo que estava ali para que uma multidão fosse ali, quer dizer, bater palma ou reverenciar um general. Então, nós tivemos alteração de poder. Então, nós não tivemos ditadura. Então, infelizmente, tá certo? Quer dizer, a rigidez de conduta, quer dizer, está sendo classificada como ditadura. O cumprimento da lei está sendo, quer dizer, encarado como ditadura. Porque hoje todo mundo acha que tem liberdade porque a lei não é obedecida. Você pode matar, você pode roubar, você pode ir para a corrupção, você pode fazer o que você quiser hoje. E você não é, hora nenhuma, quer dizer, uma pessoa perseguida. Não é hora nenhuma uma pessoa que tem que pagar por aquilo que você transgride. Então,
nós temos aí hoje, por exemplo, uma briga de bandidos, quer dizer, que é o Ministério Público, quer dizer, brigando por poder, tá certo, com o governo, quer dizer, e resolveu com isso, quer dizer, fazer valer a lei com aqueles que menos, quer dizer, trouxeram problema para o país, que é os industriais, que é os empresários, quer dizer, corruptos. Eles mantiveram o Brasil até hoje, porque 2/3 da economia brasileira está na corrupção, não está, quer dizer, não obedece às leis, não atinge, quer dizer, honesto. Quer dizer, você achar um empresário grande, honesto, olha, por favor, me diga qual é, porque eu estive com a minha empresa por quase 40 anos, visitando todo mundo, e tenho hoje conhecimento suficiente para discutir esse assunto. Por isso que eu não consigo nem ser atendido hoje por nenhum colega, tá certo, empresário, porque ele tem medo de mim, ele tem medo de uma intervenção constitucional. Ele tem medo, tá certo, de que volte a ele ter que novamente, quer dizer, se enquadrar dentro dos padrões normais, tá certo, de transação lícita e de pagamento de impostos, quer dizer, adequadamente. Ninguém consegue manter uma empresa realmente com essa carga de impostos. E agora dizem que vão aumentar mais os impostos. Não tem como. Então, o caos aumentou o imposto é caos. Não aumentou o imposto é caos, porque não tem dinheiro. E não vai ter. Por que o governo não faz conta? Conta. Vamos fazer conta. O economista hoje não faz conta. As faculdades não fazem conta. Tá certo? O governo não faz conta. Eu convido todo mundo, mesma coisa, a me questionar e me provar fazendo contas. Porque tudo que eu disse que ia ocorrer, ocorreu porque eu fiz contas. Eu sei tudo que vai acontecer. E por isso estou apavorado. E por isso estou pedindo, quer dizer, que todo mundo venha realmente, quer dizer, nos fazer companhia para que possamos, quer dizer, pedir, exigir dos militares, porque os militares também não querem. E eu também não estou ligando se o militar é bom ou se não é. Isso não é importante agora. O que é importante é a instituição militar, tá certo? Pela sua retidão, pela sua cultura de morrer pela pátria, pelo seu patriotismo. Isso é que está realmente, quer dizer, prevalecendo hoje, e por isso nós precisamos da instituição militar no poder, tirando esses bandidos, quer dizer, e eles ocupem esse poder, porque nós não podemos ter novas eleições, agora não. Porque se nós tivermos novas eleições, os bandidos vão acabar com o país muito mais rápido do que nos últimos 30 anos. Então nós vamos gastar mais só 10 anos para acabar com o país. É só ter novas eleições agora. Por quê? Porque os bandidos manipulam, tá certo, essa massa, colocam medo nessa massa, como colocaram, quer dizer, o medo, dizendo que, quer dizer, o governo militar foi ditadura, sendo que houve alternância de poder. Sendo que os militares entregaram o poder assim que os civis pediram. Vê lá na Síria, vê em outros países aonde são ditadores, vê Cuba, tá lá, tá certo? Vê na Venezuela, que tem, quer dizer, uma democracia disfarçada, como eles querem disfarçar aqui. Nós não temos democracia, nós temos anarquia. A Venezuela tem anarquia, a Argentina tem anarquia. Então, veja, nós não temos alternativa. Temos que fazer conta. E para bandido eu não converso. Mas se, quer dizer, aqueles bandidos menores, tá certo? Que estão apoiando, quer dizer, que estão dando sustentação a esses bandidos, ainda talvez possa conversar. Que é com as faculdades, tá certo? Com aqueles que se destacam, com os empresários, né? Enfim, e principalmente com os economistas. Porque os economistas são, hoje,
todo economista, mesma coisa, ele é um fantoche, que nem essa presidenta, né? São fantoches, falam o que o governo quer e o que o povo quer ouvir, mas não falam, não fazem conta. E se eles quiserem agora, e se as reportagens, ou então também a mídia quiser conversar comigo, a mídia está se destruindo, está acabando com a sua própria receita. A Globo já pediu para que os seus repórteres voltassem do exterior, porque está ficando caro. Então, está todo mundo perdendo, ninguém está ganhando. Um político hoje, tá certo, esse bandido, ele não pode sair na rua, porque, mesma coisa, ele não consegue ficar sem vaia. Quem é que está ganhando? O povo está com medo do seu semelhante, está com medo, por exemplo, do seu, do seu compatriota. Todo mundo com medo de todo mundo. Como é que tem conforto nisso? Então, veja, muito obrigado por aqueles que conseguiram me ouvir por todo esse tempo. Quer dizer, tenho muito mais informações. Esse site foi feito, quer dizer, nós fizemos o site ronaldobrasileiro.com.br. Alô Brasil Acorda, que é do movimento. Quer dizer, e também o Alerta Sociedade, que se dedica somente à parte da natureza. Quer dizer, não deixem de ler o meu livro, quer dizer, O Fim Climático do Brasil, no alertasociedade.com.br. Tá certo? Não deixe de se informar.